Glória a Deus, saúde a cada irmã nesse dia com a paz de Cristo Jesus, que Deus venha abençoar, que Deus venha falar o teu coração nesse dia, né? Mais uma vez através da palavra de nosso Senhor, amém? Esse vídeo está sendo gravado num domingo, né, de manhã, hoje é 2, né, setembro, outubro, 2 de outubro, se não me engano, é 2 de outubro. Né? Então, só para você saber, talvez ele vá para o status, né, mais para o meio da semana. Temos falando da parábola, né, do semeador, temos falando de andar contra a palavra de Deus, temos falando de cear indignamente, né? Hoje é culto de Santa Ceia na nossa equipe, né? Então quero focar bem esse assunto e explicar pela palavra, né, o que a gente tem que ser na casa do Senhor, como nós devemos proceder. Mateus capítulo 13, nós temos falando da parábola do semeador, falamos de que é um peregrino, né? Um verdadeiro peregrino, aquele que não se apega nas coisas da terra, porque isso nos faz cear indignamente, e isso nos traz pecado. Cear indignamente nos traz fraqueza, falta de visão espiritual, né? O último, o último texto que nós falamos da parábola é no versículo 25, Mateus 13, 25. Mas enquanto o homem dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Amém? E o único lugar que é bem explicada essa parábola da sementeira é no Mateus 13. Ela vai ser explicada também em Marcos 4 e Lucas também 8, mas ela só é completa em Mateus 13. O único lugar que explica do joio é aqui, né? Mateus. Lá nas outras não fica bem explicado. Aqui, Mateus explicou bem. Eu vou ler hoje para os irmãos o versículo 37 para nós entender bem o que é a parábola da sementeira. Amém? Mateus 13, eu vou ler no versículo 36 em diante, que diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos dizendo: Explica-nos a parábola do joio e do campo. No 37, e ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O que semeou e o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. O ceifeiro são os anjos. Amém? Então, repare que aqui estamos falando só de quem está na igreja. O joio é aquele que dormiu. A igreja dormiu. O que é dormiu? A igreja dormiu espiritualmente. E com isso veio o inimigo, Satanás, porque Satanás só entra na igreja quando ela está dormindo. O que é dormindo? Espiritualmente, quando não tem o quê? O fogo do Espírito Santo, porque o fogo do Espírito Santo, o Espírito de Deus é que nos mantém acordado. É ele que nos constrange do pecado, é ele que convence. Então, o que ele falou aqui se cumpriu o que foi prometido no versículo 23, ó, né? Que fala que a palavra fica sufocada por causa das riquezas do mundo, da raiz de amargura, da sedução, da perseguição. No 23, ó, mas o que foi semeado em boa terra, o que ouve a palavra e compreende. E ele dá fruto, e produz 100 por 60 e por 30. Esse é o trigo. Por isso que ele disse que o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Muitos dizem, não, a semente é a palavra de Deus. Sim. Só que se eu absorver a palavra, se eu tirar as coisas do mundo, se eu abandonar as coisas do mundo, que é o que me faz ceiar indignamente, diz ali, né? No 21, a sedução da riqueza, a perseguição por causa da palavra, isso sufoca, ela não frutifica. Quando ela não frutifica para trigo, ela frutifica para o joio. Porque os joios são os filhos do maligno. E a Bíblia nos diz no 25 que o joio entrou, os filhos do maligno entraram quando a igreja dormiu. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus. Efésios capítulo 4, no verso 30. Não entristeçais o Espírito de Deus. Efésios 4:30. E Efésios 4:27, a Bíblia diz, não dê lugar para o diabo. Aqui foi dado o lugar para o diabo, porque a Bíblia diz que quem semeou foi o diabo, né? Então ele diz o quê? Que nós devemos fazer o quê? Não dormir espiritualmente. Não deixar nós apagar espiritualmente. Na sequência nós vamos ver mais um pouquinho desse assunto, porque é um assunto com muito conteúdo. Então eu não posso ceiar sendo um joio. Mas a Bíblia diz, aqui no 41, ó, mandará o Filho do Homem e seus anjos, e ele colherão o seu reino, eles colherão o seu reino. Tudo que causa pecado e todos os que cometem iniquidade, ele vai ceifar. Mas na consumação, tá? Na consumação. Então, hoje, ainda há tempo para nós consertar nossa vida, né? Muitos dizem assim, a palavra aceita qualquer coisa, mas é papel. Muito bem.
Mas quando tu pratica a palavra, minha esposa sofreu de depressão, e a medicina, a ciência, não tinha solução para ela. Mas quando ela aceitou a palavra de Deus, né? Quando ela deixou a palavra germinar, que foi semeada em boa terra, ela abandonou as coisas do mundo, ela foi curada de depressão. Então, hoje ela é a boa semente, porque ela vive e pratica e sentiu o que Deus fez por ela. Então, a Bíblia não é qualquer coisa. O papel aceita qualquer coisa, é verdade. Mas o que minha esposa viveu e vive, e eu também fui liberto da bebida, né? Então a gente vê que hoje nós somos a boa semente, porque a palavra teve efeito. Porque nós deixamos a palavra entrar. O que semeia, o que foi semeado em boa terra, o que ouve a palavra e compreende, ele dá fruto. E aqui ela diz que o joio dá fruto, que são os filhos do maligno, né? Ó, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então, ceiar indignamente, não, ceiar dormindo, ceiar sem querer abandonar o mundo, isso faz de nós o joio. E o joio diz aqui no 42, lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Você está entendendo? Então aqui é a consumação. Mas enquanto isso não chega a tempo, ainda hoje não chegou, posso mudar. Por isso que existe a Santa Ceia. Por isso que a gente vai estar em pecado e só, Senhor, me perdoa, não vou fazer mais. Então a gente vai tendo visão. Muitas vezes nós somos joio na igreja e achamos que os outros são joio. Muitas vezes já somos nós. Porque nós dormimos espiritualmente, o inimigo vem e coloca. O que hoje tem acontecido, muitos ministérios infelizmente estão dormindo e o joio se coloca, aí fica avareza, fica vaidade, fica mentira lá dentro, né? Porque a igreja dormiu e não consegue se tirar mais, só no último dia. Mas há diferença entre o trigo e o joio, e é as atitudes, é as ações, é as palavras, né, que das pessoas quando estão vivendo, né, uma vida em santidade. Por isso que ele disse, eu mandará o Filho do Homem e os seus anjos, no 41, e eles colherão tudo do seu reino, tudo o que causa pecado. Então, tudo que causa pecado. Aqui na parábola, ele disse que causa pecado, né? Desde o 19. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E é de pouca duração, chegando a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E ali vem vindo, né, o que causa pecado, se escandalizar, querer o dinheiro, querer a riqueza, esquecer que nosso reino não é bebida, não é comida, mas é gozo do Espírito Santo, amém? Então você é convidado para cear, está em pecado, Senhor me perdoa, não vou fazer mais. Senhor, eu vou ser trigo, não vou ser joio. Né? Então você vai ser a boa semente. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Paz.